Watchmen é uma série sensacional, essa série é foda. E é engraçado porque muita gente não sabia que essa série existia e que ela procede os acontecimentos do filme original de 2009. Essa série é muito boa em praticamente tudo que se propõe, além de ser muito realista dentro da sua ideia. Para quem assistiu o filme sabe que a trama e o roteiro eram muito mirabolantes e muito bem escritos. Mas essa série conseguiu superar o filme e trazer pra gente uma trama ainda mais complexa, ainda mais interessante e ainda mais envolvente. Os personagens são muito bons, as suas motivações são plausíveis, a direção é boa em todos os episódios, as cenas de ação são muito bem coreografadas. E essa é uma série que vale a pena assistir. E você consegue ver isso logo no primeiro episódio, logo nas primeiras cenas, dá pra você ver que a qualidade dessa série é muito alta. Na trama, acompanhamos a personagem Angela Aber, que é uma policial que também atua como vigilante durante a noite. Acontece que a série mostra quase que um futuro distópico, onde, por exemplo, os policiais usam máscaras para esconder a sua identidade. Além do que agora, os vigilantes também não são mais vistos com bons olhos pela sociedade. E eu gosto muito de toda a ambientação dessa série, da maneira como esse universo é construído. A gente consegue acreditar que aquelas coisas realmente podem acontecer na vida real, mesmo sendo, em tese, um universo distópico. Então nesse vídeo eu vou te falar por que vale a pena você assistir a série Watchmen. I guess we have ourselves a reckoning. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre a série Watchmen, de 2019 da HBO Max. Eu acabei de assistir o último episódio dessa série, tô muito empolgado, eu gostei bastante do que eu vi, e até o momento eu não falei nenhum spoiler, mas a partir daqui eu vou falar 100% spoilers nesse vídeo. Então esteja avisado e já deixa o seu like para fortalecer o conteúdo, se inscreva aqui no canal e comente a sua opinião. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo que você acha que precisa ver. Então vamos lá, começando pelo que eu achei a coisa mais empolgante dessa série, que foi toda a revelação da história do Dr. Manhattan. Essa série tem 9 episódios ao todo, né, durante essa primeira temporada, e no 8º episódio o Dr. Manhattan é apresentado, apesar de ser bem no final da temporada. Ainda assim eu acho que eles levaram o tempo certo para apresentar ele, para introduzir o personagem nessa série, até porque quando ele foi introduzido, foi um episódio inteiro sobre ele, sabe? Então toda a falta, entre aspas, que ele fez durante os outros episódios foi compensado aqui, porque ele aparece bastante, mesmo que o rosto dele não seja revelado. E bom, aqui nós já estamos no 8º episódio, então é onde as coisas já estão sendo concluídas. Todos os arcos ali vão sendo explicados pra gente aos poucos, e cara, é muito foda. É muito foda você ver ali do porquê tais coisas acontecerem, de você ver como essas coisas aconteceram. Ali o Dr. Manhattan mostrando o passado, o presente e falando sobre o futuro. É um bagulho muito foda, é um conceito muito interessante. E por falar em conceito, a gente vê que esse personagem é muito poderoso. Ele basicamente dita a maioria dos acontecimentos dessa série. A maioria talvez não, mas boa parte dos acontecimentos é ele que escolhe, é ele que influencia para que aconteça ou para que não aconteça. E falando sobre conceito, eu achei muito foda lá durante a conversa que ele tem com a Angela no bar. E ele meio que fala pra ela, olha, vai acontecer isso, eu não posso te contar muito sobre isso, mas tal coisa vai acontecer. Daqui 10 anos, daqui 6 meses, essas coisas vão acontecer. E eu fiquei pensando, cara, é muito louco esse conceito de que ele sabe o que vai acontecer. Então, tipo, não tem como impedir, nem ele mesmo, né? Às vezes, tem vezes que ele diz que nem ele mesmo consegue impedir as coisas que ele viu acontecendo. Mesmo com os poderes que ele tem, mesmo ele sendo praticamente onipotente, o ser mais poderoso da Terra, ele vê as coisas acontecendo e ele fala, olha, não tem como evitar. Isso aqui vai acontecer e a gente tem que seguir o plano, sabe? Mas ainda assim a gente se pensa, pô, ele é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode estralar os dedos e mudar tudo aquilo ali, mudar todo o destino da humanidade. Mas ainda assim ele explica que ele não pode interferir e, enfim, acaba sendo ali meio que uma coisa que fica pro telespectador pensar sobre isso,
para ele imaginar o que poderia ou o que não poderia ser feito, e eu acho isso muito interessante. Passando para outra pauta aqui, é sobre o Justiça Encapuzada, se eu não me engano é esse o nome dele, e esse é outro personagem que é muito massa também. Todos os personagens aqui dessa série são muito bons, mas alguns têm grande destaque, como por exemplo esse personagem, que é o avô da Angela, e ele tem um background muito interessante. Esse cara, é contada toda a história dele, né? Que ele era um policial lá no passado e ele sofreu muito preconceito, muito racismo dentro da própria delegacia onde ele trabalhava, e aí ele decidiu se tornar um justiceiro. Só que por ele ser negro, ele não podia deixar as pessoas saberem que ele era negro, porque ele vivia numa época completamente diferente, onde isso não seria aceito pela população. Então ele meio que ele meio que finge que ele é uma pessoa branca, sabe? Ele nunca diz eu sou branco, mas ele faz as pessoas acreditarem que ele é. Porque se eles acreditarem que ele é negro, então ele não seria mais visto como um herói, e sim como um vilão que está simplesmente saindo às ruas à noite mascarado. E esse conceito também é muito foda. Toda essa questão do racismo é muito bem abordada nessa série. A gente sente ali o que o personagem sentiu, a gente sente todas as dores pelas quais ele passou. E é algo muito foda, é algo que é muito bem feito nessa série. E outro personagem que eu gostei bastante também foi o Espelho. Mas uma coisa que me incomoda muito nele é que ele é claramente uma substituição do Rorschach, sabe? O Rorschach, o original, né, o verdadeiro, não tá aqui nessa série. Então eles colocaram meio que o Espelho, que é uma pessoa muito parecida com o Rorschach, né, na personalidade. A máscara dele também tem um conceito semelhante ao do Rorschach. E isso é algo que eu não sei dizer se é positivo ou se é negativo, porque o Rorschach faz muita falta mesmo. E o Espelho é muito bacana, só que ele não chega ao nível do Rorschach. E a gente dá pra perceber que ele tá ali pra substituir o Rorschach, sabe? Então, acaba que ele é um personagem bom, só que ele não é tão bom quanto o outro personagem que a gente já conheceu, que a gente já acompanhou e que a gente gosta mais do que gosta dele. Ainda assim eu gosto bastante dele, eu gosto bastante do background que ele tem também, toda a história dele ali que é contada ali, pelo menos uma boa parte dessa história, uma parte muito importante. Ele é um personagem muito bacana, na minha opinião. E outro personagem que tem que ser citado é o Ozymandias. Esse cara também é muito bom aqui nessa série. Eu confesso que ali até metade da série, talvez um pouco mais, eu não sabia que aquele personagem era o Ozymandias. Eu não sabia que era ele. Eu olhei ali o personagem e pensei, ok, quem é ele? O que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? E só depois eu fui perceber, tipo, quando eu vi o uniforme dele, ou uma estátua dele, eu não me lembro ao certo agora, e daí eu percebi, caraca, é ele. Então isso explica muita coisa ali, né, que eu não tinha entendido ali no desenrolar dos episódios, e daí fez todo sentido ali quando eu vi que era ele. E a explicação também no final de por que ele estava naquele lugar, né, a gente descobre que ele estava numa lua de Júpiter, em Europa, e que foi o Dr. Manhattan que mandou ele para lá, que era uma espécie de paraíso que o Dr. Manhattan construiu, mas ele não queria ficar mais lá. Ele estava preso ali naquele paraíso, entre aspas, e ele já não aguentava mais. Ele queria sair daquele lugar. E aí ele deu um jeito de escapar, um jeito muito engenhoso também, que foi muito bacana, um jeito que fez sentido ali na trama. E daí no final ele se juntou com todos os outros personagens, né? Porque ele passou afastado durante toda a série, e só ali no último episódio é que ele foi se juntar aos outros personagens. E uma coisa que me incomoda um pouco com relação ao Ozymandias é que eu não gostava tanto das cenas enquanto ele estava lá naquele paraíso, né, entre aspas, que ele estava lá naquele castelo, na lua de Júpiter. Porque eu não entendia ao certo o que estava sendo feito ali, o que estava acontecendo, por que ele estava ali, por que as pessoas eram daquele jeito, até que depois, né, isso é tudo explicado e tudo mais, mas ainda assim fica uma sensação estranha, sabe, tipo, de ter que acompanhar tudo aquilo ali sem entender ao certo o que está acontecendo. Mas ainda assim, vale a pena, faz sentido após a gente ver toda a explicação e tudo mais. É algo muito bacana e algo que é muito interessante de acompanhar. Falando agora sobre a protagonista, a Angela Abar, ela é uma ótima personagem. Ela entrega muito bem ali, a atriz entrega muito bem na atuação. A personagem, ela tá o tempo todo presente, ela tá ali, se eu não me engano, ela tá em todos os episódios. Não tem nenhum episódio que ela não apareça, se eu não me engano. E é muito bom acompanhar ela, é muito bom ver o mundo através dos olhos dela. É algo muito bacana, muito interessante. Ela é uma boa protagonista, ela tem ótimas cenas, e é incrível como o relacionamento dela
com o marido dela, né, que é o Cal, que na verdade é o Dr. Manhattan, é um bagulho muito bem feito, cara. Eu comprei real que eles eram um casal, que a Angela amava, que ela ama, né, o marido dela, e depois quando ela descobre, quando ela lembra que é o Dr. Manhattan, dá pra sentir que eles realmente se gostam, que eles estão passando por um momento difícil ali naquela revelação, né, naquela reviravolta, onde já tá na reta final e coisas têm que ser resolvidas, mas tá tudo uma bagunça, tá tudo um caos. E é muito bem feito. Esse relacionamento dos dois funciona muito bem. A atriz manda muito bem, o ator também manda muito bem. E é muito foda. Uma coisa que eu não gostei tanto nessa série, que eu lembrei aqui agora, é que o Rorschach, né, a máscara do Rorschach, meio que foi usada, meio não, né, ela foi usada para definir um grupo racista. É um grupo ali chamado a Sétima Cavalaria, e eles são um grupo racista, e eles usam a máscara do Rorschach. Eu não sei, eu não entendi o porquê que eles usam essa máscara, e eu não entendi por que eles decidiram, assim, estragar a imagem do Rorschach, porque ele é um personagem muito foda no filme, ele é, na minha opinião, ele era o melhor personagem daquele filme, ele entregava muito, e nessa série eles simplesmente decidiram deixar ele como um símbolo de uma seita racista, sabe? Foi algo que não me agradou ali, algo que eu não entendi, algo que, sei lá, pra mim não fez sentido pegar esse personagem e fazer isso com ele, sabe? Talvez tenha tido ali uma explicação mais aprofundada que eu acabei não pegando, afinal é uma série, né, e tem coisas que a gente deixa passar, o que a gente esquece, o que a gente não percebe. E esse foi um ponto assim que mexeu bastante comigo, por eu gostar muito do personagem no filme. Mas talvez simplesmente também não tenha uma explicação. Eles só queriam inserir o Rorschach dentro da série de alguma forma, e essa foi a forma que eles encontraram, né? Mas, tendo isso dito, Watchmen é uma ótima série, é uma das melhores séries que eu vi recentemente, vale muito a pena assistir. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente a sua opinião, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, por favor, para ajudar na divulgação, isso é muito importante. E se você puder, ativa o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos, para você ter certeza que o YouTube vai te entregar todos os vídeos. Então é isso, eu sou Thiago Walker, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.